Graças, paz, abençoados. Bendito seja o Rei, o Eterno, o Soberano das nações, né? O Criador de todas as coisas, aquele que fez o céu, a terra e tudo que existe debaixo da terra, o mundo material, o mundo espiritual, todas as coisas ele criou para o seu louvor. Amém? Glória a Deus. Então, na cruz, você sabia? Sou o irmão Van, aqui direto de Lucena, Nordeste brasileiro, aqui bem próximo da minha cidade natal, Cabedelo, da capital João Pessoa, e Lucena é um lugar abençoado, né? Tipo uma ilhazinha, uma bênção para descansar de lazer, do turismo. Muitos vêm de todo o Brasil e até de fora para conhecer este pedacinho de terra abençoado por Deus, Lucena. Então, você sabia que na cruz Jesus tirou a culpa e a condenação, né, dos seus escolhidos? Jesus só tirou o pecado e a condenação do seu povo. O resto, todos continuam com o pecado original e foram condenados ao castigo eterno. Ah, não, irmão, não, o senhor dizendo isso, o senhor não é da graça, o senhor é da escrava, o senhor não é da livre. Você que está dizendo isso. Vamos para cá, vamos para a Escritura. Por conseguinte, é claro que ninguém jamais pode ser justificado pela tentativa de guardar as leis judaicas. Porque Deus mesmo disse que o justo viverá pela fé. Então, hoje, a partir de agora, eu vou mostrar para você que Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, tirou a culpa, a condenação ao castigo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Presta bem atenção, o que é que nós vamos ver aqui? Capítulo 3, versículo 9, olha o que é que diz a Escritura. Se o plano que trouxe condenação era glorioso, muito mais glorioso ainda é o plano que justifica os homens perante Deus. Presta atenção, dois planos. Um era o plano de condenação e o outro era o plano da justificação. Pelas obras da lei, pela prática do dízimo, do batismo, do jejum, né, da guarda do sábado, ninguém será justificado. Quem disse foi Paulo, Gálatas, capítulo de número 3. Agora, nós fomos justificados mediante o sacrifício de Cristo, derramamento do seu sangue. Ele justificou o seu povo, os eleitos, os predestinados. Então, se o plano que trouxe condenação, presta bem atenção nesta palavra aqui, ó, condenação. Então, Jesus tirou isso aqui, ó, o plano que trouxe condenação. Este plano que Paulo está falando aos Coríntios era a lei de Moisés. A lei de Moisés, ela condenava, né, seu povo ao castigo eterno. A lei condenava a morte. Romanos capítulo 8, versículo 1. Veja como existia uma condenação na lei. Romanos capítulo 8, versículo de número 8, versículo de número 1 diz: portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação. Então, aqui é condenação. Jesus tirou isto aqui, meu querido e amado irmão. É pouco ensinado, é pouco pregado, é pouco falado sobre esta palavra aqui, ó, condenação. Ah, irmão, Jesus tirou a lei, agora o que Jesus tirou da lei foi a força, o poder que a lei tinha de condenar o seu povo. Vamos lá. Então, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 9, volta lá, você viu que não há condenação. Não é que não há pecados. Pecados o povo continua cometendo pecado. Eu cometo meus pecados, você comete os seus pecados. Pecados
para os eleitos agora são erros. Eu cometo meus erros, que a Bíblia chama de pecado, você comete seus erros, que a Bíblia chama de pecado. Pecado para nós são erros, que são falhas da carne, do ser humano. Agora, o que Jesus tirou foi a condenação que estava nas Escrituras, beleza? Estava na lei de Moisés. A lei condenava a morte. Aí o que acontece? Aqui, 2 Coríntios, quando a gente vem lá para 2 Coríntios, vamos voltar lá, capítulo 3, e o versículo de número 9, olha só, 9. Se o plano que trouxe condenação, você vai ler o capítulo 3 todo, você vai ver que Paulo está falando da lei dos mandamentos de Moisés, certo? E estes mandamentos e esta lei, certo? Ela condenava a pessoa à morte. Aqui, ó, se o plano que trouxe condenação era glorioso, muito mais glorioso é o plano que justifica os homens perante Deus. Falando de condenação, vamos ficar aqui nesta palavra. Paulo usou aqui para condenação, Paulo usou um substantivo feminino grego, catácrisis. Catácrisis, para dizer condenar, julgar alguém completamente culpado. Se o plano que trouxe condenação, se o plano que julgava alguém, certo? Completamente culpado, e em razão disso, o culpado era sujeito ao castigo ou à pena de morte. Então, a lei condenava, a lei era a própria pena de morte. É por isso que você vai ver que Jesus foi condenado pelos judeus pela própria lei, à morte. Judas, à morte. Todos que morreram, né, antes da cruz eram condenados pela lei. A lei dizia: morre, pecou, tem que morrer. Fez isso, fez um mal, falhou, errou. A lei condenava a morte. Então, se o plano, que era a lei de Moisés, que trouxe a condenação, certo? E esta palavra condenação aqui é catácrisis, que é uma palavra grega, um substantivo feminino, para condenar, julgar alguém completamente culpado, e em razão disso, dessa culpa, o culpado era sujeito ao castigo ou à pena de morte. Marcos capítulo 14, versículo 64. Olha o que diz Marcos, capítulo 14, versículo de número... Aqui... Marcos, não. Deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 11, 32. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 32, que diz: contudo, quando somos julgados e castigados pelo Senhor, é para não sermos condenados. Ó, irmão, somos julgados e castigados pelo Senhor nesta vida, para não sermos condenados com o resto do mundo. Esta palavra aqui, ó, condenados ao castigo vindouro. Paulo está falando exatamente sobre este castigo. Então, esta palavra aqui, ó, condenado, esta condenação, Cristo tirou, essa sentença condenatória, Cristo tirou do seu povo, dos eleitos. 2 Coríntios 3:9, nós já lemos aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 9, olha só: se o plano que trouxe condenação, se o plano que condenava o homem à morte, os eleitos, os escolhidos, os predestinados à morte, Jesus tirou isso do seu povo. Não há condenação. É por isso que lá em Romanos, voltando lá para Romanos, capítulo 8, versículo 1, olha o que Paulo diz: portanto, agora já não há condenação. Por quê? Porque Cristo arrancou esta condenação. Porque Cristo tirou a condenação do seu povo, essa sentença condenatória, ou seja, este peso que a lei dizia é morte. Errou, vai morrer. Agora não. Agora nós erramos na carne, mas o nosso espírito está perfeito para sempre. Agora,
Olha só que aqui, ó, pra gente, tem muita atenção aqui agora, neste finalzinho. Romanos capítulo 8, olha o que diz o versículo 3. Presta atenção aqui, versículo 3. Não estamos a salvo das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus. Preste atenção, pois não podemos guardá-los. Irmão, preste atenção, você que é adventista do sétimo dia. Não seja mais enganado. Mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Ele enviou seu próprio Filho em corpo humano como o nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Como sacrifícios por nossos pecados. Quem apagou, quem eliminou, quem deu fim, né, aos pecados, né, que nos separava do Criador, foi o sacrifício de Cristo. Ó. O sacrifício de Cristo por nossos pecados. Aqui, ó. Pelo fato de conhecermos os mandamentos, ele está falando para o povo judeu, né? Os mandamentos de Deus, pois não, preste atenção aqui, ó, não podemos guardá-los. Ninguém guardava os 600. Por isso que a lei condenava, meu irmão. Mas Deus pôs em ação um plano diferente, a fim de nos salvar. Ele enviou seu próprio Filho em corpo humano, como o nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós. Preste atenção. Agora, olha o 4, preste atenção no 4. Assim, agora, podemos obedecer às leis divinas se seguirmos o Espírito Santo e não mais obedecemos à velha natureza pecaminosa que está dentro de nós. Presta atenção aqui. Agora aqui, ó, o preceito da lei. Ó. Agora, deixa eu só mudar aqui rapidamente, porque eu quero que apareça esta palavra aqui, ó. Preceito da lei, para você entender, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deixa eu ver o 3. Quanto que é impossível, enviamos semelhança do pecado, condenou o pecado, que a lei, impossível a lei, visto como estávamos enfermos na carne, Deus enviando o seu Filho. Deixa eu ver aqui se aparece esta palavra aqui, King James atualizada, aqui, o 4, para que a justiça e exigência da lei se cumprisse em nós. Não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Presta atenção aqui. Para que a justa exigência da lei, justa, ou seja, o preceito da lei se cumprisse em nós. O que significa isto aqui? Para que... Deixa eu ver outra rapidamente aqui. Aqui, ó. De modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir justas exigências da lei. Na tua tradução deve aí está os preceitos da lei. Agora sim podemos obedecer às leis divinas quando tem os preceitos da lei, certo? Deixa eu ver, voltar aqui. Porque a justiça da lei se cumprisse em nós. Bom, mas os preceitos da lei, certo? Aqui, ó. Preceitos da lei que se cumpriu em nós, Paulo falando, no povo escolhido, nos eleitos, nos predestinados. A justiça da lei, né? Ou o preceito da lei se cumpriu em nós, não em toda a humanidade, não em todo ser humano, não em todas as gerações, mas se cumpriu em nós. Nós quem? Os escolhidos, os predestinados, os batizados na cruz, né? Nós que não cumprimos mais o batismo nas águas, nós que não cumprimos mais os preceitos da lei, do dízimo, né? Do jejum, da guarda do sábado, do pãozinho com suco, não, mas a justiça da lei, o preceito da lei se cumprisse em nós. Agora, atente para isto aqui. Preceito da lei que se cumpriu em nós.
Preceito vem de um substantivo neutro grego que é dikaioma, que significa regulamento, requerimento, mandamento. Ou seja, Cristo cumpriu a lei para nos abençoar, para nos libertar, para libertar o seu povo, né, da condenação. Ou seja, este preceito da lei aqui, certo? Se cumpriu em nós aquilo que Cristo fez, certo? Aquilo que o sacrifício de Cristo, que foi perfeito para sempre, cumpriu este preceito. Ou seja, por isso que quando você vê em Romanos, capítulo 8, versículo 1, olha só, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, que não anda segundo as ordenanças da lei de Moisés, mas segundo Cristo ressuscitado. Segundo agora a graça de Cristo. Então, o preceito da lei, este mandamento da lei, certo? Que era um regulamento, um requerimento, um mandamento que dizia morre, vai morrer, né? Pecou, vai morrer. Agora não, agora nós erramos na carne, mas não, nós não vamos sair matando, roubando, furtando, desejando mal, fazendo o que... Não, é o erro casual, a falha da carne, aí sim, que também a Bíblia chama, Paulo chama de pecado, mas nada que nos possa condenar, ou seja, nada que possa condenar o escolhido, o eleito, o predestinado. Né? Então, na cruz, Cristo tirou isto aqui, ó, esta palavra, esta condenação que vinha da lei, Cristo rasgou. Por quê? Porque você vai ver que no capítulo 10, o versículo 4, olha só, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se colocarmos isto aqui, ó, porque o fim da lei é Cristo, para que todo que crer nele seja declarado justo, porque o fim da lei é Cristo. Amém? Então, Deus te abençoe grandemente. Então, volte-se, né? Ou seja, receba uma metanoia, uma mudança de pensamento radical na tua mente. Volte-se para o Cristo ressuscitado. Irmão, que história é essa do Cristo ressuscitado? Você vai perceber no capítulo 7, deixa eu ver aqui, ó, olha só, aqui, ó, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, vocês morreram para a lei, morreram? O adventismo morreu para a lei? Nunca! A religião evangélica, pior, as outras religiões morreram para a lei? Jamais! Vocês morreram para a lei. E isso aconteceu por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. A quem? Isto é, aquele que ressuscitou dos mortos. Deus te abençoe grandemente. Fica conosco no canal Metanoia da Graça. Deixa teu like. É importante você assistir já começando com like. E ainda, se você tem dúvida, está chegando agora, dê uma força no canal Metanoia, se inscreva neste canal Metanoia da Graça. Paz do Cristo eterno. Não perca os próximos estudos. Amém? Deus abençoe a todos grandemente e infinitamente. Paz do Cristo eterno.